Você vai ver e ouvir agora o Mais Mulher, um podcast feito para inspirar e dar voz à essência feminina. Um espaço de conversa, de troca, onde cada experiência tem força e cada mulher tem ainda mais poder. Sejam bem-vindas ao Mais Mulher. Oi, gente, está no ar o nosso podcast Mais Mulher. E essa era a novidade tão esperada para esse ano de 2026, para trazer para o nosso projeto esse grande começo que é o podcast, onde vocês vão ter um pouquinho do Mais Mulher na casa de vocês através do celular e nas redes sociais, nas plataformas de YouTube e também alguns cortes no Instagram. E nós vamos começar pela pessoa que vos fala, Gabriela Rosa, que sou uma das idealizadoras do projeto Mais Mulher e também sou CEO da empresa Metanoia, que é uma empresa de gestão de tráfego pago e marketing digital. Aqui eu tenho essa mesa com várias mulheres lindas. Vou começar pelo meu lado, que eu tenho aqui a Kati. Gostaria que você se apresentasse, Kati, falasse um pouquinho de você e contasse quem você é. Eu sou a Catiúce, tenho uma loja Cati Modas ali localizada na Moron. Há 5 anos eu tenho a loja, há 5 anos venho empreendendo, idealizadora do projeto Mais Mulher, que fazem 4 meses que nós iniciamos, um projeto lindo, que estamos aqui para colocar para vocês conhecerem e acompanharem nós. Isso aí, agora nós vamos passar para o outro lado, né, com a Vanessa. Vanessa, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é você e quem é você dentro do projeto também. Olá, eu sou Vanessa Cruz, tenho 45 anos, sou mãe da Valentina de 16, sou mulher, sou empreendedora e é uma alegria a gente estar aqui compartilhando esse momento, né? A gente vê a evolução que o projeto Mais Mulher está tendo, a forma com que ele está sendo construído e direcionado também, unindo a grandes mulheres aqui, né, idealizadoras dele. Eu atuo com equipes de venda, equipes de expansão da marca da Moments Paris, sou liderança, né, considerada uma das maiores lideranças aqui do Rio Grande do Sul. A minha equipe é 99% mulheres, então quando a gente vem com esse projeto aí, realmente é para incentivar o empreendedorismo feminino e mulheres que não se acomodam, mulheres que querem mais resultado, mulheres que querem sucesso, não só dentro do lar, da família, espiritualmente, mas realmente assim nos negócios, porque elas vêm para competir e elas querem ser vencedoras. Que bom ter vocês aqui. Agora nós vamos apresentar a Andréia, que junto comigo teve essa ideia maravilhosa do podcast, né? Vamos seguir aí com esse projeto dentro do Mais Mulher. Então, Andréia, conta um pouquinho quem você é e da onde surgiu a Andréia empreendedora. Então, eu sou a Andréia, também mãe, né? Tenho 2 meninos, o Lourenço de 11 anos, o Otávio de 7. Empreendo há bastante tempo, né? Desde os 23 anos. Hoje como diretora da Escola Sonho Meu. Hoje temos 2 unidades, uma na Paissandu, no centro de Passo Fundo, e outra na Lucas Araújo. Hoje atendemos em média de 100 famílias. Já viemos aí com uma história de 12 anos de Sonho Meu, na cidade de Passo Fundo, com uma educação de propósito, né? E é isso que a Vanessa estava falando, né? A gente chama a atenção quando a gente se une com mulheres que têm força, né? E que estão aqui uma para dar força para outra, né? Então, é esse o objetivo desse projeto e de estarmos aqui reunidas, né? E reunindo mais mulheres dentro desse projeto. Que bom. Então, meninas, a gente vai começar contando o que nos motivou a sermos empreendedoras, né? E eu começo falando de mim, falando que eu comecei empreendedora ainda muito pequena, porque eu sou filha de empreendedora. Então, eu cresci dentro de salão de beleza. Minha mãe começou a empreender desde muito nova. E eu cresci dentro desse ambiente de empreendedorismo, né? De sempre buscar mais, de buscar uma renda para a família, de ajudar no sustento da casa. Então, a minha mãe foi meu grande exemplo de empreendedorismo desde criança. Então, eu comecei a buscar cursos na área da beleza e comecei a fazer cursos de comunicação também, mas eu via que eu até tentei trabalhar CLT
algumas vezes, né? Tentei. Mas eu tinha muito forte esse traço de liderança, né? E trabalhei, fui resiliente em alguns momentos e depois eu entrei de cabeça no empreendedorismo. Fiquei 12 anos aí trabalhando na área da beleza. Eu também sou mãe, né, de 2 filhos e acredito que pra gente, como empreendedora e mãe, além da gente dar o exemplo pros nossos filhos de correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, acaba que a gente consegue conciliar melhor a maternidade quando a gente empreende, né? A gente consegue tirar um dia de folga pra estar com os nossos filhos, a gente consegue ter a comodidade de buscar o nosso filho na escola, acaba sendo mais prazeroso a maternidade, não tem tanto regras de horário quanto uma pessoa que trabalha, né, no ramo de CLT, ela fica mais limitada nesse sentido. Pra mim, como mãe, se torna mais fácil, né? E ao lado do meu marido, né, hoje a gente tem a Metanoia, nós somos uma empresa familiar, que somos eu, meu marido e o meu afilhado, Lucas, que a gente trabalha em prol de outras empresas, então a gente tem um sonho de crescer e crescer outras empresas. Eu acredito que vendo que o digital cresce tanto, né, todos os dias a gente se move através da internet, a causa disso é o podcast, né, para atingir o público que às vezes não pode estar indo no nosso encontro, mas vai estar nos ouvindo através do podcast, que a gente possa estar sempre se reinventando. E aí foi disso que eu comecei a empreender, primeiro em salão e depois como agência de marketing, ajudando outras empresas a se posicionarem. E aí eu gostaria de saber de ti, Kátia, onde começou essa Kátia empreendedora, onde surgiu? Eu também sou mãe, né? Tenho 2 meninos, um de 19 anos e um de 8 anos. E eu trabalhava de CLT quando eu tinha o mais velho e eu sempre buscava conciliar. Eu queria ter outra gestação e por isso essa diferença tão grande da idade deles, porque o trabalho não permitia. Então, eu digo, não tem como trabalhar e ter outro e não conseguir me dedicar. Porque no início eu tinha mãe, ainda tenho a minha mãe, mas ela já não ia conseguir cuidar de um outro pequenininho, né? Então, quando eu resolvi começar a empreender, já fazem 14 anos que eu trabalho no ramo de confecção. Eu estava, na época, trabalhando numa loja de materiais de construção, acabamentos, e eu comecei a conciliar. Me formei em administração de empresas, pedi para sair desse local que eu trabalhava e comecei a empreender numa viagem minha. Quando eu fui me formar, eu não quis fazer festa. Eu quis ir a São Paulo ver a família e lá eu conheci o Brasa, 25 de março, o Bom Retiro. E aí comecei eu digo, vou levar umas roupas para vender. Peguei umas camisas bem bonitas, cheguei aqui, tinha pedido para sair do trabalho e comecei a vender as roupas, né? E nisso começaram a me chamar e eu fui gostando, pegando jeito. E eu digo, olha, eu tô gostando. Daí, então, retornei uns meses depois nesse mesmo trabalho e pedi, você quer que eu volte? Eu volto, mas eu quero seguir trabalhando, vendendo minhas roupas. Eu quero 2 vezes no mês que tu me libere para eu viajar. E então, não larguei, segui trabalhando nos 2 e vendendo de sacolas, né? Foram 13 anos, como eu disse, até que há 5 anos atrás eu coloquei a loja. Mas é isso, eu queria ser mãe e então eu pedi para mim sair do trabalho, tive o Murilo e desde então é muito por ele que eu empreendo e sigo empreendendo, né? E eu amo o que eu faço também. Então é muito gostoso, como tu disse, eu posso levar ele para o trabalho quando eu preciso. É muito bom, meninas. Acho que tu tinha perguntado isso, né? Sim. É isso aí. E pra ti, Vanessa, o que te motivou a empreender? O que foi o que deu esse início pra ti? Impulsionou o teu empreendedorismo? Não foi muito diferente, porque foi a maternidade, né? Porque junto da maternidade vem todas aquelas responsabilidades, que é principalmente a questão de tempo, a liberdade desse tempo. Então, a liberdade do tempo junto com a maternidade, eles andaram juntos. Então, a primeira vez que eu empreendi, eu trabalhei 10 anos numa única empresa de CLT e só saí para ter a Valentina há 16 anos atrás, né? Então, passa muito rápido.
E nesse tempo, a gente acaba, de uma certa forma, quando a gente está iniciando uma empresa, não é fácil porque a gente acaba se dedicando muito também para a empresa. E a gente acaba dividindo esses dois amores que estão crescendo. Claro que nada substitui o filho. Por quê? Porque ele é o motivo. Né? Então, ele é o motivo de tudo. O motivo que nem foi da Cátia viajar, da gente pagar o tempo ali que é necessário para quando a gente está, né, solidificando algo. E nesse meio tempo ali, aí eu também mudou a rota. Então, eu abri uma loja de pilchas, eu também tinha que seguir, quando a gente é lojista também, a gente sabe que a gente tem que seguir um horário do comércio. E nesse meio caminho ali, andado, passado seus 10 anos, né, eu encontrei um outro modelo de negócio, que é o marketing multinível, e que também me deu, além da liberdade do tempo, me deu a liberdade geográfica. Aí eu posso trabalhar onde eu estou, né, cumpro meus horários, mas não dependo só de estar dentro da loja, mas também posso estar em outras cidades, viajando, e a Valentina acompanhando isso também. Então, foi realmente a maternidade pela busca financeira, liberdade de tempo e a liberdade geográfica que hoje eu encontrei. Então, o que eu desejo sempre é para as nossas mulheres empreendedoras que estão iniciando também, que elas tenham muito claro, né, os motivos delas também. Porque nem sempre o caminho é tranquilo, mas se você tem claro o motivo, isso vai te motivar, vai te incentivar, né, a cruzar todas aquelas pedras do caminho. Verdade, muitas, né? E aí, Andréia, A minha história, eu falei também outro dia no nosso encontro, né, que eu também sou de família de empreendedores, né, os meus pais sempre tiveram um comércio, e então, desde muito pequena, minha mãe já conta que também tinha um colchãozinho lá no mercado, onde a gente ficava por ali, dormindo ali. Então, eu já tive isso, né? Minha mãe, já foi uma escolha da minha mãe empreender para poder conciliar a maternidade lá atrás, né? E a gente se criou, eu e meu irmão, por ali, junto, no comércio, negociando, ajudando a vender. Então, isso já estava aqui, né? Só que a minha outra paixão também sempre foi a educação. Então, nunca tive dúvida na hora de escolher fazer uma faculdade, nunca pensei isso ou aquilo. Sabia que eu queria ser professora. E aí fiz, então, a faculdade, comecei a trabalhar em escola, e aí a parte de empreender já falou mais alto dentro da escola. Enquanto professora de educação infantil, eu já gostava de ajudar a dona da escolinha, a diretora, né? Eu queria estar lá envolvida com a parte de gestão. E aí trabalhei um tempo também, assim, em escolas particulares, e aí, super nova, né, eu não tinha nem me formado, tinha 23 anos, eu resolvi sair também da escola que eu trabalhava para então abrir a minha própria escola. Só que não tinha família em Passo Fundo, não tinha referência, não tinha contato, né, então foi uma história assim que hoje eu tenho muito orgulho, porque foi com muita força, assim, né? Muita força de vontade mesmo, o início de tudo. E aí, foi um pouco diferente da história de vocês, que vocês falaram, né? Que por serem mães, então, daí escolheram empreender. E eu não, né? Quando eu escolhi empreender e pedi para sair da escola que eu estava, eu descobri que estava grávida. Então, eu era ali uma menina, né? De 23 anos, desempregada e grávida. Né? Então, foi um pouco assim apavorante, mas como era escola, então isso facilitou bastante, né? Eu fiquei 15 dias ali em casa quando o Lorenzo nasceu e levei ele junto para a escola, né? Ele já entrou no berçário com 15 dias e foi muito bacana a minha história, porque muito nova, né? Foi muito desafiador, porque sem credibilidade, muito nova, né? Então, quando os pais chegavam na escola para querer fazer uma visita e deixar seus filhos, eles pediam sempre a mim, onde que estava a diretora, né? Porque é muito jovem e sem referência nenhuma, né? Mas nos 3 primeiros anos nós lotamos uma escola com mais de 100 crianças. E daí resolvemos abrir a segunda. Então, assim, tenho muito orgulho e é isso, né? Para quem está iniciando, a gente tem que ter ousadia, né? Tem que ousar para valer a pena e fazer dar certo, né? Tem coragem, né? Eu acho que a maior coisa que a gente tem que ter é coragem, né? De iniciar, assim, dar o pontapé inicial. Começar do zero. E a gente vai falar agora dos maiores desafios como empreendedoras. A gente vai falar do que foi o maior desafio para cada uma, né? Eu, assim,
começando quando eu iniciei, como eu iniciei na área da beleza, eu tinha minha mãe como referência. Então, pra mim, a parte da área da beleza ali foi um pouco mais tranquilo, porque eu iniciei já com uma mentora, né? Eu tinha uma mentora ali que me auxiliava, que me dava toda a bagagem ali quando eu fazia alguma coisa errada no cabelo, ela ia ali, ela dava uma consertada, então ela tava perto de mim, porque é assim, né? A gente vai aprendendo na prática. E ela me ensinava, ela dizia, eu vou te mostrar uma vez, e a segunda vez tu faz, se tu não fizer direito, é porque não é pra ti. Ela é bem assim, curta e grossa. E eu assim, então, eu ia meio que tremendo na base, mas fazia. Ia indo, ia fazendo os cursos e botava em prática logo de cara, assim, no salão. Fazia o curso num dia, no outro dia eu já tava botando em prática nas pessoas e a minha mãe botava a trabalhar. Então, foi assim, foi aprendendo. Só que na área do marketing foi uma coisa totalmente diferente, porque eu cheguei em Florianópolis, né, e a gente chega num lugar totalmente diferente, até tu começar, os primeiros contatos que tu tem, e depois aí cheguei aqui em Passo Fundo, eu fiz bem o trabalho de formiguinha ainda, né, faço, e visitei de loja em loja, conversei com o pessoal, assim, bem tete a tete mesmo, né? E era uma coisa nova, eu ainda não era algo que eu estava tão habituada quanto o cabelo, né? A vida inteira no cabelo. Então foi o desafio maior, foi entrar, né, nesse meio que é um meio tão, vamos dizer assim, masculino, né? Do marketing. A gente não vê tantas mulheres com agência de marketing, né? Hoje em dia a gente tem o Jonas e o Lucas ali que eles fazem o videomaker e o tráfego pago, mas a questão do marketing em si, tu não vê muitas mulheres fazendo, né? Elas são mais empreendedoras em outras áreas. E aí foi até entender como é que funcionava esse meio de campo, como é que você chegava. Hoje em dia, a maioria das minhas clientes são mulheres também, né? Eu vi que a gente tem uma força muito grande entre nós, que a gente pode gerar trabalho entre nós, né? Que às vezes, se tu não tem tanta confiança, tanta credibilidade do sexo oposto, às vezes os homens não confiam muito nas mulheres para fazer certas funções, né? Assim como eu acredito que desconfiavam de ti, né? Quando tu ia atender as crianças ali por ser muito nova, achavam que não tinha talvez uma capacidade de cuidar. A mesma coisa acontece no marketing. Às vezes eles pensam que uma mulher não gera tanta credibilidade assim. Então a gente vai conseguindo ganhar o meio de campo entre nós mulheres. A união faz a força, né? E aí, Kati, conta pra nós o que foi mais desafiador pra ti. O início... eu ia de excursão para São Paulo. As 2 primeiras vezes, eu não sabia nem por onde começar, por onde ir. Ninguém me levou. Hoje eu abro assim, ó, quando eu vou e alguém diz que nunca foi, que tem medo, eu levo comigo. Eu não tive quem me levasse. Então, conheci uma amiga e perguntei para ela, olha, tu sabe alguém que vai para São Paulo? Ela me indicou lá de Marau. Era um ônibus daqueles Dino, gurias antigo, não tinha ar-condicionado, era um calor, eu nunca vou esquecer, eu embarcava na frente do Bourbon ali, e o meu filho mais velho, ele era pequeno, tinha 8 anos na época, eu disse, mãe, tu não vai nesse ônibus, né? Vou, pior que vou. Digo, vou, tem que ir, né? E ele ficou apavorado. Eu fui uma vez, e na segunda vez nós fomos assaltados. Misericórdia. Botaram um revólver na minha cabeça, levaram tudo. E era a segunda vez que eu estava indo para São Paulo, né? E eu fui, e a gente ali na divisa de Santa Catarina, Paraí, era o nome do lugar, Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, quando a gente ia saindo, o ônibus foi parado, enfim, né? Foi muito feio. Mas aí a gente voltou, era 1 e pouco da tarde, 5 horas eu estava em casa, chamando na frente de casa. E aí eles disseram, meu marido disse, tá, agora tu vai parar, né? Tu não vai mais, né? Tem que parar com isso. Eu digo, não, eu vou aprender a ir de avião. E aí não tinha nem aeroporto aqui, né? Eu fui a Porto Alegre. O avião. Fui a Porto Alegre e eu aprendi, sozinha. Fui sozinha. Esse foi um dos maiores desafios. Metrô, me perdia. Então, no início, eu tinha sonhos que eu me perdia em São Paulo. Mas, graças a Deus, Deus sempre guiou. Sabe? Não foi o medo, eu nunca deixei me dominar. Então, e aí eu seguia. E tinha que ir seguida, porque também não tinha dinheiro para empreender assim. Eu tinha que ir lá, comprar 1.000, 2.000, vir aqui vender, voltar novamente para comprar mais. E assim foi o início. Né? São 13 anos. Aí eu conheci uma empresa que eu viajo até hoje, que é a Serra Azul, vou fazer uma propaganda para eles, e comecei a viajar com eles, mas não para São Paulo, aí Santa Catarina, e fui conhecendo, né? E daí há 5 anos eu resolvi colocar a loja física,
eu já tinha o Murilo, foi por ele, porque ele tinha, enfim, a gente tinha passado, a gente quase perdeu ele. Ele tinha tido uma pneumonia, daí o meu marido, numa viagem nossa, eu só sabia vender roupa, né? E o meu marido ficou sem trabalho, porque a gente ficou 45 dias com ele na cidade de Pelotas, internado. Quando a gente voltou, quando ele estava dando alta lá, falaram do Covid, estourou o Covid, né? Ele tinha 2 aninhos na época, estourou o Covid. E a gente não tinha nem onde ficar lá. Mas vamos resumir. Viemos para cá, ficamos uns 3 meses em casa, por causa do Covid. E aí meu marido disse, o que vamos fazer? Aí eu digo, olha, o que eu sei é vender roupa. Eu disse para ele, eu tenho minhas clientes, vamos pôr uma loja. Ele, mas uma loja é tudo muito caro. Eu digo, é o que eu sei fazer, né? E a gente queria algo mais reservado pela situação, né? A gente não podia pegar o Covid, a gente tinha que se cuidar. E naquele momento eu quis empreender, né? E a gente abriu a loja, abrimos a loja, foi maravilhoso. 30 dias depois mandaram fechar todo o comércio. Fechar, a gente não podia atender, né? Então foi um momento muito desafiador, mas uma bênção de Deus na nossa vida. Porque a gente sentava, tomava o nosso chimarrão, agendava o horário com as clientes iam, compravam e foi sempre uma bênção, sabe? Então eu agradeço a Deus, não é fácil, tivemos muitos desafios nesses 5 anos, mas a gente tem que ter muita coragem para empreender e muita certeza do que a gente quer. Muita certeza. Tem que fazer com amor e o que a gente quer. E foram esses 2 maiores desafios meus. Que legal. E tu, Vanessa? Bastante, já regalou o olho ali. Ai, dá um livro, né? Nós temos que resumir. É muito. Falando exatamente do início, eu acredito assim, pra gente que trabalha com produto, estoque, que não é... Porque o prestador de serviço tem a questão que o seu produto, seu estoque é um cliente, né? Buscar, sim. Sabe melhor que eu, né, sim. Gabi? Mas eu acredito a gente que trabalha com estoque, manter o estoque, acertar o giro, também o controle financeiro, porque tu tem que ainda cuidar, administrar que não bagunce com tudo da tua casa, porque tu vem de um CLT que encerrou teu mês, tá bonitinho, tá na tua carteira, tudo tem seus ônus e bônus, mas quando tu tá montando um negócio, além do valor do investimento que tu vai fazer, tu ainda tem que ter todo um controle financeiro, né? E o primeiro negócio que a gente montou ainda, a gente tinha sócios também, porque existe uma prestação de contas, né? Não é fácil. E depois vem ainda, né, com a Valentina, seus 8 anos, ainda mais uma separação também, e também uma dissolução de sociedade. Então, foram várias dificuldades dentro de um modelo de empreender, que quando é uma mulher, a luta é diferente também. Porque a gente está trazendo essa programação para uma mulher, e a gente entende, então, todas nós já passamos por uma experiência que hoje serve, digamos, de um exemplo ou algo que possa conciliar com a sabedoria. Mas o financeiro, quando tu está investindo o teu negócio, é bem complicado. E até por uma questão também de você controlar a tua agenda de tempo, porque você tem que ser produtivo também dentro daquele tempo. Não é porque você é dono do teu negócio que você vai, né, ficar mais flexível. A tua meta continua agora, a tua meta é para você. Então, eu acredito assim que uma das grandes dificuldades no início é toda uma manutenção de uma estrutura, de um estoque, de uma sociedade. Então, cada uma tem uma história por trás, né? Que causou, impactou, mas também veio muitas vitórias e aprendizados, né? Verdade. Andréia. Pode contar para nós, Andréia. Eu acho que os nossos desafios, né, eles são diários e inúmeros, né? Todos os dias a gente tem, né? Mas eu acho que o início é sempre o início, né? E eu falei já um pouquinho que o meu desafio foi ser muito nova em uma cidade diferente. Eu vim de uma cidade pequena, vim de Lagoa Vermelha, não conhecia ninguém, não tenho familiar em Passo Fundo, né? Até hoje não tenho. Então, e eu não tinha... as pessoas que falaram no começo,
Da onde que tirou o dinheiro para abrir? Não tinha dinheiro, na verdade, só tinha força. Nem força. Né? Não tinha o dinheiro nem pro primeiro aluguel, fé. Então, isso que a Kátia falou, muita fé, né? E você colocar Deus, né, na frente. Porque eu abri a primeira escola ali e, com certeza, Deus estava à frente. Porque eu lembro que eu pensava assim, ó, eu quero pagar até R$500 no aluguel. É o que eu consigo pagar, né? E eu procurei durante 5 meses. Eu procurei uma casa para alugar, que era o primeiro passo, né? E aí eu ia vendo nesses grupos de desapego as coisas, por exemplo, preciso de mobiliar uma casa. E eu ia vendo as pessoas colocar, e eu ia comprando coisa de R$100, de R$50 e colocando na minha garagem. Olha, né, o que é você sonhar e idealizar o que você quer. Né? Eu não tinha escola, mas eu tava com a garagem cheia de bugiganga para abrir minha escola, né? E aí eu comecei a procurar, e daí eu pegava as mulheres do conselho, levava lá, e elas olhavam, não, André, não dá. E elas deram alguma volta comigo aí, né? Pela cidade de Passo Fundo. Não, essa casa não é adaptada, não dá. E aí, a primeira escola que eu abri foi na Rua Duque de Caxias, quem me procurou foram eles. Foi o pessoal, né, que viu que eu tava procurando, e eles que me acharam. E daí, quando eu olhei, assim, as fotos da casa, eu disse, isso aí é um golpe. Eu pensei, não, a casa é muito grande, isso aí deve ser um golpe. E daí, quando a gente marcou de conhecer, eu lembro que eu parei o carro longe e fiquei esperando eles descerem pra me ver quem eram. Porque eu realmente não tava acreditando, né? E aí, porque quando eles falaram o valor da casa, e daí eu achei muito alto, eu disse, não, né, o valor é alto pra mim. Aí eles falaram assim, faz uma proposta pra nós. E eu fiquei com vergonha de fazer a proposta, porque eu não tinha dinheiro. E ela insistiu, e eu fiz. E ela disse, a gente vai aceitar a tua proposta. Então, se isso não é Deus, né? Claro. E aí eu disse, não, isso aí não tá certo, né? Aí, realmente, era um casal de senhores, enfim, né? E a gente desceu olhar a casa e eu fiquei encantada, assim, né? Era uma casa antiga, mas era uma casa muito, muito melhor do que eu tinha imaginado. Muito além, né? E foi o início do meu sonho. Eu sempre dizia que aquela escola, assim, era a menina dos meus olhos, né? Porque realmente, assim, foi onde tudo começou e foi muito, muito mais do que eu pude imaginar, né? Mas, sim, muito desafio. Eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia nem que órgão procurar para iniciar uma documentação, né? Foi isso que a Kátia falou, tipo, não sabia aonde ir, né? Não tinha ninguém para me pedir. Não tinha uma pessoa para me falar, viu, aonde que eu vou? Não tinha, né? Então, hoje eu fico pensando, se alguém pedir, eu sei ajudar, eu sei auxiliar, eu faço questão, né? De falar, não, é assim, vai ali, aqui é mais fácil, ali é mais barato, né? E naquela época não tinha ninguém. Eu ia ligando, e eu lembro que eu caminhava, não tinha nenhum aluno matriculado ainda, e eu caminhava, assim, e eu ia arrumando salinha por salinha, assim, e sonhando, assim, sabe? E eu fazia o meu horário, sem ter aluno. Né? Eu fazia meu horário, eu passava o dia todo lá dentro olhando e imaginando os meus alunos, né? Então é isso, é você querer muito, você idealizar, você sonhar, você orar, profético, né? É isso, né? É isso. E conseguimos abrir 4 unidades. Hoje estamos com 2, né? Mas conseguimos abrir 4 unidades, né? Lotamos, assim, as escolas, né? E no decorrer também, não é só no início que a gente tem desafios, né? Eu também passei por isso que a Vanessa passou, né? Eu era sócia com meu ex-marido também, houve separação também, houve quebra de sociedade, onde a gente fica pensando, meu Deus, né? O que eu vou fazer sozinha? Não vou dar conta, enfim. Né? Então, passei um ano difícil o ano passado e estamos aí, né? Tive que diminuir um pouco o ritmo, mas estamos aí, né? Os desafios vão vindo e conforme eles vão vindo, a gente vai assimilando, né? O que a gente vai fazer. A gente só não pode ficar acomodada com a situação, né? Eu disse assim, vamos começar no marketing, nós ali vamos começar como nós só tínhamos um iPhone, um pedestal e um sonho. É isso. E é isso, gente. E não tendo vergonha na cara, que eu não tenho vergonha, né? Eu vou por tudo, eu falo. A ousadia, né? Bota a minha cara a tapa, chego lá, não, vamos falar. Se tem que chamar cliente do fulano na rua, vamos chamar o cliente pro fulano na rua. E é isso, eu acho que é muito coragem, né, que a gente tem, assim, eu vejo isso em nós mulheres aqui que somos empreendedoras, é bem isso, é a coragem de estar, né. E agora a gente vai falar um pouquinho do nosso projeto, né, como ele surgiu. E eu vou dizer por mim, né, um pouquinho, mas eu acredito que a Kátia e a Vanessa consigam expressar um pouquinho melhor essa parte, porque
surgiu delas, mas da minha parte, assim, eu entrei como um gaiato e depois fiquei, né? E assim, venho a somar, foi um presente, na verdade, né? Foi a Andréia também. É assim, é uma coisa que foi unindo, eu acho que há propósitos, né? Deus, ele vai unindo os propósitos das pessoas e a energia, né, de cada uma vai aproximando. E eu e a Kátia, a gente disse, foi amizade à primeira vista, né? Acho que tem amor à primeira vista e tem amizade à primeira vista. E foi amizade à primeira vista, né? E a gente se conectou muito. E aí, quando ela me convidou pra fazer a parte ali, falar um pouquinho, meu olhinho já começou a brilhar, porque eu sou cheia de ideias, né? Nossa, já veio muita ideia, eu sou uma pessoa cheia de ideias, gente. Eu sou muito, muito assim, acho que é por isso que eu sou escritora, porque eu sou muito criativa, eu tenho muito assunto na minha mente, eu acho que tudo que eu penso, assim, se eu pudesse botar tudo em prática, falta ainda money, né? Mas vamos crer que um dia terei pra botar todas as minhas ideias em prática. Mas eu entrei, assim, como um presente. Eu acredito que eu queria que a Vanessa falasse um pouquinho pra nós como que surgiu, e depois a Kátia dá uma pincelada ali. Então, tudo começa através de pessoas, né? Então, através do meu relacionamento com a Kátia, a gente já faz alguns anos aí que a gente se conhece, através de uma empresa. Depois que eu vendi a loja, eu vim para um outro mercado, que foi o marketing, eu conheci a Kátia. E a história da Kátia, a história da família da Kátia também, né? A Kátia também conhece o meu processo. E nisso se uniu duas empreendedoras, né? Com um sonho também, que nem você falou. E o Mais Mulher veio por uma questão da gente não ser acomodada e não querer também ver as nossas mulheres empreendedoras acomodadas. Veio com o propósito de criar conexão, inspirar outras mulheres, trazer mulheres que acreditam que o potencial delas juntos gera um resultado mais forte também. E isso veio ganhando forma, viemos conhecendo a Gabi, conhecendo a Andréia. E é assim, né? Através de amizades estratégicas, hoje a gente tá aí para fazer um evento lindo, maravilhoso, dia 26. As meninas, acredito que já estão nos assistindo, né? Então, meninas, muito obrigada pela confiança de vocês. E olha só onde estamos e como estamos, mas devido à conexão, à crença de vocês no projeto também. E veio ser isso. Então, somar, unir, fortificar. E que as mulheres não estejam acomodadas. É nós que geramos energia. Então, a gente vem aí de uns meses, a gente fez o primeiro evento em dezembro, né? Que é um mês cheio de datas, todo mundo cheio de atividades. E as gurias vieram bem loucas de uma semana para outra. E a mulherada gostou e viemos repetir em janeiro. Por que janeiro? Porque é o mês onde todo mundo só reclama. Que as vendas estão baixas, que todo mundo está viajando, que está na praia, né? Que não está entrando dinheiro no mercado, nas lojas. Aí eu ainda disse, Kátia, não vamos nos acomodar. Nós temos que gerar. E, como diz na palavra, né? Quem planta, colhe. E hoje a gente já tem uma colheita aí de grandes amizades. As gurias já estão trocando aí dentro do nosso clube VIP de descontos, já estão trocando produtos, serviços. Então, é uma plantação. É muito novo o nosso projeto, né, Gabi? Então, é muito no início. Acredito, assim, que vai ser mais conhecido ainda e mais mulheres vêm a somar. Então, a gente fica muito feliz quando alguém chama e diz assim, eu quero participar, me coloca no grupo, me coloca na lista, né? Então, a gente faz esse trabalho que é voluntário também, né? Esse tempo que a gente está aqui, a gente, claro, divulga as nossas empresas, né? Porque acredito que a gente é filho aí do dono da prata, do ouro, a gente é herdeira, então as consequências vêm. Então fica o convite aí, se as mulheres querem vir a somar a nós e que não sejam acomodadas, né? Tem que ser mulheres que querem realmente resultado, seu sucesso, com certeza, no que essas 4 mulheres aqui puderem fazer para divulgar, se ajudar dentro dessa conexão, a gente vai fazer, porque eu sei com quem a gente está unido aqui hoje. Que a sorte não nos pegue parada, né? É o que eu sempre falo. Foi muito, né? Em dezembro, eu fui procurar a Vanessa. Né, Vanessa? Digo, Vanessa, vamos ter que movimentar, fazer um encontro que nem nós fazíamos antigamente, né? Antes de eu ter mudado a loja, eu disse para ela, temos que fazer outro lá na loja. Ela, vamos fazer, e foi muito rápido e lindo, né, Vanessa? No primeiro encontro, 25 mulheres dentro da loja. Ali, tem ali no fundo, ali, né? A gente acomodou 25 mulheres. O segundo encontro
foi quase 30. Terceiro fizemos na escola ali, Sonho Meu, porque daí o espaço já era pequeno. As mulheres estão vindo e está sendo muito lindo. E sempre tem alguém a agregar. Todos os meses a gente pretende fazer. E todos os meses com empreendedoras diferentes que querem se posicionar, né? E está sendo muito legal mesmo. E o legal de tudo é que a gente está tendo uma divisão de atividades, né? Porque a gente, todas nós temos os nossos trabalhos. Temos as nossas casas, temos a família, né? E empreendedor não trabalha dentro daquele horário, né? Vai além, à noite ainda, com algumas atividades, porque muitas vezes também é turno inverso, né? A hora que a mulher tem que sair fazer suas coisas, pega e vai, porque tá se pagando. E nesse projeto veio somar a Gabi também, né? Acaba aí abraçando muitas situações. A Andréia também, uma queridona, né? Com aquele espaço maravilhoso dela da escola e também abraçando o projeto. É o que eu sempre digo para as meninas. Tudo que a gente for fazer tem que ser leve. Porque se tiver pesado é porque não é o propósito. Né? E o propósito de Deus. Então, cada uma de nós tem que encontrar, cada empreendedora no seu negócio também, tem que encontrar o seu propósito. Por que está fazendo? Isso agrada a Deus? Isso eu ajudo pessoas? Então, eu acredito que a gente está dentro do propósito, sim, né? Dentro dessa união. Então, que mais mulheres venham a somar aí, porque são todas muito bem-vindas. E é o fortalecimento, né? Eu e a Andréia, a gente foi de uma conversa, parecia que a gente era pra ser nós duas, porque eu cheguei lá e ela tava com a ideia que eu também tava. Foi uma coisa assim, tipo, nós estamos com a mesma ideia, né? E eu falei pra ela que eu pensei, assim, que fazia muito tempo que eu pensava, a gente mulher tem que ter voz, né? A gente tem que ter um espaço pra nós falar. E porque a gente tem isso da rivalidade que tem que ser quebrada, né? Entre mulheres, né? Muito forte isso. E daí eu falei assim, olha, Deus, se for pra mim falar, o Senhor toca no meu coração na hora. E eu falo, se for loucura na minha cabeça, o Senhor tira e a gente segue nossa reunião normal, né? A gente começou a conversar, né? E daí eu me inquietei pra falar. E na hora ela disse, não, mas eu já tinha pensado nisso. Daí fechou todas, né? E quando a Kátia também me convidou pra participar, né, da reunião, assim, eu falei na hora, né, que sim, porque eu acho muito bonita a força feminina. E eu acho que o projeto faz todo sentido, uma dando força pra outra. Eu acredito muito nesse projeto, né? Acho que vai. Vai muito além do que a gente... Quando a gente iniciou, ele foi muito além do que a gente queria, né, Vanessa? Do que nós estávamos... Era para ser um encontro na loja. E foi muito além. Elas ficaram... Pedindo por mais, né? Pedindo também, por mais. Foi um sentimento... Só quem estava lá no primeiro encontro e depois no segundo e também no terceiro sabe. Não são, que sente, né? Não são só parcerias, né? É uma mentoria. E tu sai... Conexão. Sai mentoria. É um encontro que ele tem que ter conteúdo. Não é só para... um encontro de mulheres. Não é só trocar figurinha. Não é só trocar figurinha. Além de você fazer o teu network, né? Buscar ali, divulgar a tua empresa, conectar novos clientes, mas você tem que sair com um conteúdo. Isso. Porque se você não sair com conteúdo, não faz sentido o que a gente está fazendo. Exatamente. Até conteúdo, quem está entregando o conteúdo, como quem está recebendo. É uma troca. E teve momentos que as próprias meninas, né, que são as participantes, a gente fez sorteio, trouxeram conteúdos maravilhosos, conteúdos de palco, de palestra. A gente estava dentro da loja, dentro da escola. O nível então, subiu realmente, muito, né? Subiu muito o nível. muito. Então, tipo assim, isso coloca nós também numa grande responsabilidade. Porque onde você tem essa responsabilidade, tu acaba sendo cobrado e a gente também se cobra, né? Poxa, o que a gente vai entregar para as meninas para superar o encontro passado? Então, a gente fica, pode ter certeza que a gente acaba pensando. E hoje também, essa questão desse lançamento aqui, desse momento, também vem a suprir uma expectativa que é criada. Então, todas vão ter também, né, o seu espaço para vir oportunidade aqui, de estar aqui. ter a sua oportunidade.
O que eu ia falar agora é sobre os conselhos, né, que a gente pode dar para as empreendedoras. Mas falando sobre o podcast, para finalizar essa partezinha aqui do Mais Mulher, esse podcast é nosso, né? É do Mais Mulher, é para que a gente possa se conectar, que nem a Vanessa falou, que todas vocês que são do Mais Mulher tenham a oportunidade de sentar aqui no nosso lado e falar, ter um momento de mesa, né? Esse momento de mesa, de troca, de energia, de network, que a gente possa se fortalecer, e vai ser um espaço aberto para nós do Mais Mulher, vai ficar aberto para que a gente possa sempre ter esse diálogo aqui, essa troca, esse bate-papo, contar essa história, que a gente possa se ouvir umas às outras, porque cada vez que uma fala que superou algo, isso fortalece nós. Eu me fortaleço muito com a palavra da Kati, com a palavra da Vanessa, com a tua palavra. Isso me fortalece também no meu dia a dia. E acredito que quem tá ouvindo também, né? Então, é sobre isso. E agora nós vamos dar conselhos, né? Cada uma de nós, acredito que conselho, se fosse bom, se vendia, né? O pessoal já diz o ditado. Mas eu fico com eu tenho uma música que eu falo nas palestras, que ela fala sobre conselho, né? O meu conselho é pra te ver feliz. Como é que fala? Erga a cabeça, enfrente mal, quem sabe assim será vital pra sua relação. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. Então, o nosso conselho é pra ver vocês felizes, né? No empreendimento de vocês. E eu acredito que o meu primeiro conselho vai muito de encontro à palavra que a Vanessa falou, que é sobre ter alegria no que tu tá fazendo, não ser pesado, né? Ser leve o que tu tá fazendo. Claro, desafios vão vir, né? Vai ter momentos de angústia, vai ter momentos que a gente vai se perguntar o que eu tô fazendo aqui, isso não é pra mim. Mas a gente tem que ter alegria no que a gente faz, não tem que ser pesado todos os dias, não tem que ser uma coisa, ai, não aguento mais trabalhar com isso. Isso tem que te fazer bem. E acredito que esse é o primeiro conselho que eu quero dar para vocês que nos assistem agora, para você que é empreendedora, ou que você que está pensando em empreender, que você empreenda em algo que você acredita. Você tem que acreditar naquilo que você empreende, porque você tem que passar verdade para as outras pessoas, né? Você tem que passar verdade naquilo que você pode ter o mínimo para começar, porque aqui todo mundo começou com o mínimo, né? Acredito que ninguém nasceu em berço de ouro, ninguém começou com tudo, a gente começou com o mínimo, mas nesse mínimo a gente começou com alegria, querendo fazer acontecer. Então, cada cliente fechado era uma alegria, não pelo dinheiro, mas é porque essa pessoa acredita no meu trabalho, entendeu? Cada cliente que a gente fecha, cada parceria que eu fecho ali, que eu faço a parte das vendas, que eu falo tete a tete com o cliente, é alguém que acredita no meu trabalho, alguém que acredita no meu potencial. E isso fortalece e me deixa feliz todos os dias pra seguir, né? E eu queria que a Kati contasse pra nós um conselho, Kati, que você queira dar pra quem tá começando. Para acreditar, colocar no papel, sonhar, fazer acontecer. E a gente não pode ser egoísta, né? Eu tive amigos que me ajudaram no início, e eu sou grata. Deus coloca no tempo dele, as pessoas vão, e a gente não pode querer que elas fiquem sempre, mas tive bons amigos que me ajudaram, né? Desde lá atrás, e eu sou grata. E se ajudarem, né? Se darem as mãos, se precisarem, não ter vergonha. Sozinho eu não consigo, peçam ajuda quando precisarem, né? E é por isso o Mais Mulher, que eu acho que mulheres unidas, pessoas unidas, elas vão muito além e se fortalecem muito mais, né? Com certeza. E Vanessa, um conselho que você daria, né? Para quem tá iniciando, quem quer empreender. Responsabilidade, né? Um conselho. Então, cada mulher, ela tem um sonho. Tem um sonho dela, tem uma história dela. Então, que ela acredite na força dela de empreender. Né? Porque quando ela tá com essa crença muito alta, vem o poder dela de decisão. Porque a vida da gente é feita de decisões. E essa força é o que vai te impulsionar. Então, tenha muito claro os teus objetivos, tenha muito claro os teus motivos, como eu já falei. E dentro desses motivos teus, onde você vai ter a força que você precisa para a construção dos teus resultados junto da tua empresa, dos teus colaboradores ou da tua equipe e aliado à tua família. E primeiramente, Deus em primeiro lugar.
Porque se você não tem fé, não acreditar naquilo que teus olhos ainda não estão vendo, ainda não estão enxergando, isso pode ter um ponto negativo. Então, aumenta a tua fé, a tua crença no teu negócio. E se tiver que mudar a rota, não tem problema nenhum. Isso acontece no meio do caminho. Então, não fique se cobrando, mas aumenta a tua energia, a tua força e a tua fé, que não tem erro. Siga em frente. Tem uma palavra que diz assim, entrega teu caminho pro Senhor, confia nele e no mais ele fará. Isso e é isso aí. No mais Sabe, ele fará. Gabi, agora falando, eu carrego comigo o Salmo 20.4. Eu tenho ele aqui, gravado. Que é entregue aos seus sonhos ao Senhor. As tuas vontades, os teus sonhos, os teus desejos e leve a feito os teus planos. Então, sem ação também nada vai acontecer. Isso aí. Eu acho que um conselho é aquilo que a gente estava falando sobre a coragem, né? Para dar o primeiro passo, a ousadia. Porque eu acho que muitas mulheres que têm muito potencial e muito sonho guardado dentro do coração acabam não realizando por não ter coragem de dar o primeiro passo, né? Por não terem ousadia. Então, eu acho que às vezes a gente precisa arriscar, né? E não, às vezes não tem o momento certo para aquilo, né? Eu vou esperar o momento certo, né? Igual engravidar, né? Esperar o momento certo. Então, acho que às vezes só vai, né? Confia em Deus e vai, né? E não desistir, porque desafios todas aqui tivemos, e a gente vai ter ainda muito desafio, né, na caminhada. Então, não desistir. Momentos difíceis vão vir, é importante é confiar realmente em Deus. E é isso que a Vanessa falou, colocar Deus em primeiro lugar. E a gente tem coisas muito bonitas para viver e muito além do que a gente imagina, que foi aquilo que a gente estava falando, né? Colocando Deus em primeiro lugar. O momento certo nunca tem, né? Que nem a Kate começou na pandemia ali, né? Quem começa a empreender na pandemia. Mas tá aí, né? Tá de pé até hoje. E agora nós vamos já para os minutos, quase os minutos finais, né? Ainda temos alguns minutinhos de podcast. E eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre o nosso evento, né? Esse podcast, esse corte que vocês não estão vendo agora no evento do dia 26 de março, era a nossa surpresa para vocês, meninas. Uma surpresa gostosa, boa, que vai surgir, vai gerar frutos para vocês aí também, que vão estar nos assistindo no evento do dia 26. Vocês são muito especiais para nós, importantes, porque vocês caminham junto com a gente, né? Então, que a gente possa caminhar daqui para frente todas juntas, que Passo Fundo seja um exemplo de solidariedade entre mulheres, de empatia entre mulheres, de empreendedorismo feminino. Que a gente, porque Passo Fundo já é, né, já gera muita renda, já é um centro de comércio, a gente vê muito forte no agro, mas que a gente possa ser muito forte também na união feminina, né? Que a gente tenha esse propósito em nós de elevar Passo Fundo a outros níveis, né? Nesse sentido. E dando esse abraço aqui para vocês, que vocês se sintam abraçadas através desse podcast, né? Que é um presente nosso para vocês. E no próximo mês, vocês vão estar assistindo esses cortes no mês de março, e o próximo mês será abril, né? Nosso próximo encontro, que vocês fiquem ligadinhas ali, porque a gente sempre tem novidades e tudo com amor, né? A gente tá planejando muitas coisas, momentos de mesa com vocês, nos negócios de vocês também, né? É muito importante frisar que a gente não quer que seja só no encontro, a gente quer estar caminhando junto. E gostaria aqui de dizer que a minha rede social, agora vou dar para todo mundo falar a sua rede social. Vocês nos sigam no Instagram, Gabriela Rosa, com 2L e Rosa normal. Botei com 2L lá para diferenciar, né? Pra ser Gabriela. Então, é Gabriela com 2L, Gabriela Rosa. E o Instagram da Metanoia, que Metanoia significa a mudança da mente. Então, vocês vão procurar Metanoia lá, só tem nós. É difícil ter outro nome, assim, diferente pro marketing, mas é realmente isso, é levar as pessoas à mudança da mente. Então, nos procurem no Instagram e nas redes sociais. Kati, vende teu peixe agora, vende teu peixe. O nosso Instagram, então, é Kati Modas, K-A-2-T-Y, Kati Modas. Sigam, acompanhem nós, tem muita, muita coisa linda lá na loja. É um prazer estar com vocês. E concluindo ali, o nosso encontro Mais Mulher, que ele não haja concorrência, tá? Então, eu já convidei algumas empreendedoras lojistas que queiram participar. E assim, tem vários, né? Eu tenho loja, tem ali quem
quem tem outra escola, né, Andréia? Já participamos 2 escolas juntas no nosso encontro, que ela não tem concorrência, são para mulheres se ajudarem, se abraçarem, se incentivarem umas às outras. Sol é para todas, Né? Pode falar, André, depois eu quero que a Vanessa conclua o... Então, o nosso Instagram é Escola Sonho Meu, né? Sigam lá também. Estamos com um espaço bem diferenciado ali na Escola Unidade do Centro. É um espaço gigante, então assim, a gente tem a oportunidade de oferecer muitas coisas para as crianças, com laboratório, com sala de fantasia, sala de material alternativo. É muita coisa bacana, muita coisa diferente, um pátio gigante fechado para as crianças. Então, né, marquem horário, vão lá visitar a nossa escola, né? Uma escola que tem uma educação com propósito, né? A gente tem um grande objetivo esse ano, não que os outros anos não tivessem, mas esse ano a gente tem intensificado, ou eu tenho falado isso sempre na reunião de professores, na reunião com os pais, que o nosso grande objetivo é estreitar os laços, né, com as famílias. A gente vive tanto nessa correria, rede social, celular, que a gente não quer que os nossos alunos sejam números, a gente quer contato, a gente quer família, escola, a gente quer estar pertinho, e por isso que a gente também resolveu diminuir um pouco o nosso ritmo para poder estar junto com as famílias. Então, nos procurem, nos sigam lá e acompanhem nosso trabalho. É uma escola inclusiva, inclusive. É uma escola inclusiva. Inclusive é inclusiva. O Murilo tá lá, né? Meu menino tem síndrome de Down e está na escola já, eu acho que é o 4º ano dele, né? O Murilo já fez 3, 4 formaturas no prezinho ali no Sonho Meu. E ele ama a escola, é muito bom, sou testemunha. Coisa boa nessa união entre a gente, né? Muito bom. Que fortalecimento. Eu quero deixar a Vanessa com as palavras finais, né? Que o final... é o final, né? É importante. Eu gostaria que você desse esse recado final aí, falasse um pouquinho do teu trabalho e desse o tchauzinho, né? Fechasse com a cereja. Nossa cereja do bolo? Com chave de ouro. É, nossa cereja do bolo. Eu vou deixar aqui o meu contato, é vanessa.cruzoficial. Esse é o meu Instagram pessoal, no qual tem toda a minha identidade também de trabalho, de profissional. E também tem o Instagram do Centro de Distribuição da Moments Paris, aqui de Passo Fundo. A gente envia para todo o Rio Grande do Sul, também abastecemos as franquias e toda a equipe de revendedores. E para você que deseja uma renda extra também, com lucro 100% através da comercialização de cosméticos, lucro 100%. Isso é muito raro, hein, gurias, dentro dos cosméticos. 100%. Me chama aí que a gente tem uma oportunidade também, né, para vir suprir uma renda dentro dos lares. E vamos, né, encerrar aqui, deixar um beijo no coração de cada pessoa que está nos assistindo, nos entregando essa oportunidade e celebrando, porque hoje é um dia de celebrar. É um dia de mais um passo dentro do projeto do Mais Mulher, celebrar os resultados de todas as mulheres que nos acompanham também e que cada uma entenda a força que a mulher tem dentro do modelo de negócios. Então, a gente não vem para competir, não vem para ser melhor do que ninguém. A gente apenas está aqui para ter o nosso espaço. E como tem aquela frase, mulher é o que ela deseja ser, ela alcança o que ela deseja alcançar. E essa força vem de dentro de você, vem de dentro de nós. A nossa essência é essa. Então, mulheres, busquem os seus sonhos. E se você, nesse momento, você está sem sonhos, então se reúna com nós. Porque a gente está aqui dentro do propósito de fazer com que venha ter o teu crescimento e essa energia que pode estar escondida ainda dentro de você, mas a gente sabe que você tem. Vamos aflorar essas energias aí, né, mulherada? Vamos crescer, vamos aflorar. Vem pro Mais Mulher. Siga o nosso Instagram agora, né? Vou deixar nesse Instagram, Mais Mulher PF, que é o Mais Mulher aqui de Passo Fundo, né? Queremos levar Passo Fundo para o mundo. Mais Mulher PF, vamos fazer Mais Mulher pelo mundo. Por que não, né? Ai, detalhe, se alguém não é de Passo Fundo e deseja levar o projeto para sua cidade, estamos aqui também disponíveis, gente. Que a gente gosta de viajar. A gente gosta de viajar. o pé que é um leque para dar uma viajada. Então, nos chamem, meninas, sigam as nossas redes sociais. A gente vai deixar
o canal no YouTube também pra vocês irem lá. É um projeto que tá começando, então divulguem, mandem pro pessoal, digam, vai uma mulherada lá batendo um papo legal, senta com a tua cuia, com o teu chimarrão, vem com a gente conversar, fica ali trocando essa ideia, assistindo enquanto faz o serviço em casa, enquanto tá atendendo no seu comércio, sei lá, fazendo academia, escutando no fone, não sei como é que você vai escutar, mas que essa palavra de motivação, de alegria e de união feminina chegue até você, mulher, porque isso aqui é pra nós, é pra nós mulheres, né? Isso aí. Beijo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Mais Mulher. Obrigada pela sua companhia, nos encontramos no próximo episódio. E não esqueça, nos siga, compartilhe e acompanhe o Mais Mulher nas redes sociais. Até a próxima!